Podeis assentar dando glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui hoje um texto bíblico do terceiro dia da nossa campanha Projetando 2023. Para cada dia da campanha corresponde-se um mês do próximo ano. Eu disse aos irmãos aqui nos primeiros dias que nós estamos diante de uma leitura de dedicação, um grande tratado de ação de graças proposto pelo grande mandatário Davi. Davi foi um dos homens mais extraordinários das páginas do Antigo Testamento. Toda a grandeza do templo construído pelo seu filho Salomão foram com recursos administrados, angariados e conquistados por Davi. Quando você vê aquela grande somatória de 32 milhões e 272 mil quilos de prata administrados no livro das Crônicas, você percebe que o grande trabalho de conquista, de vitória, de poder militar e bélico, conferido a Davi com seus 1.570.000 valentes, foram administrados e organizados por ele. Antes de dar o conselho para o seu filho Salomão, ele dedicou uma oferta pessoal de 112 toneladas de ouro de Ofir para a construção do Beit Hamikdash, o templo que seu filho erigiu. Quando eu olho textos como este aqui, do versículo de número 3, assim como os textos expressos aqui no verso de número 2, e no primeiro verso que foi tratado nos dois cultos que nos antecederam aqui hoje, eu vejo que tipo de problema é problema para um homem que tem tantos valentes. Que tipo de problema é problema para um homem que tem tantos recursos financeiros. Que tipo de problema é problema para alguém que se assenta num trono que controla toda a sua adjacência governamental. Davi era temido pelos filisteus. Os filisteus, quando Israel estava no Egito maçando barro, eles já eram considerados como os povos do mar. Haviam pelo menos 5 grandes cidades fortes: Gate, Asquelon, Asdod, Ecrom. Todas elas temiam de medo de Davi. Os amonitas temiam a Davi. Os árabes temiam a Davi. Os amalequitas, todos eles temiam a Davi, assim como os sírios. Mas diz a Bíblia que ele entra por um grande problema. Esse texto aqui de dedicação, o Salmo de número 30, é um culto de ação de graças que Davi faz a Deus, por Deus tê-lo livrado dos problemas. Aqui nesse texto, traduzido por João Ferreira de Almeida, essa palavra Senhor aí do versículo 3 em maiúsculo, ou negritado na sua Bíblia, é Yud-Rei Vav-Rei, o nome do Eterno. Eu gosto do nome do Eterno porque você tem Baru Erie, Baru Hayá, Baru Rovê. São a frase que conjuga o verbo ser nos 3 estágios da vida, no passado, no presente e no futuro. Por isso que algumas Bíblias de tradução mais de equivalência formal apresentam o nome de Deus como eterno, um Deus que era, um Deus que é e um Deus que há de vir. A conjugação do verbo ser para o nome de Deus aqui, ela é proposital, para cada tipo de experiência danosa, dificultosa, como foi essa experiência de Davi. Na vida de Davi, Deus é. Para cada experiência ou prováveis acontecimentos que vão surgir amanhã, na vida de Davi, Deus é. Para cada experiência que Davi está vivendo no tempo presente, Deus também é. Passado, presente e futuro coexistem em Deus ao mesmo tempo. Deus sustenta toda a estrutura do universo que ele criou em uma mão e sustenta na outra este copo de água, e para Deus as duas coisas são a mesma. Eu já disse aqui na igreja que você coloca em torno de 2 bilhões de grãos de areia dentro de uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros.
Diz a Bíblia que Deus chama estrela por estrela a seu nome todas as manhãs, e nenhuma delas vem a faltar. Existem 3 vezes mais estrelas no universo do que grãos de areia em toda a terra. É desse Deus aqui que Davi está falando. E Davi registra a história desse Deus num tempo de grande dificuldade. 2 palavras são interessantes aqui neste texto. A primeira palavra é a palavra cova. Lembra que no 2º versículo pregado anteontem, no 1º e no 2º, eu disse que uma das conjugações hebraicas aqui para o verbo fizeste é dalau. E dalau significa, é a mesma palavra que transmite a ideia de tirar a água do poço. Lembra que eu falei aqui ontem que Davi se considerava como alguém no fundo do poço e Deus sendo aquele que estava puxando a manivela, ou seja, tirando a água do poço? Pois bem, ele foi claro agora. Olha no versículo 3, ele dizendo: Deus, da cova fizeste subir a minha alma. E é muito interessante isso, pastor Luiz, porque ele dá uma perspectiva existencial. Qual é a perspectiva existencial do Presley hoje? Eu estou alegre? Eu estou feliz? Eu estou cantando, chorando, sorrindo, alegre? Tenho solitude, solidão ou depressão? Eu sei das minhas implicações e dificuldades existenciais. Eu sei quais os pedidos vão ser colocados dentro do meu envelope de pedidos. Eu não sei quais os seus pedidos, mas eu sei quais os meus pedidos. E quando Davi faz essa equiparação, ele disse: Deus, eu estava dentro da cova, sem perspectiva de vida, sem luz do dia, sem o frescor da noite. Eu estava enterrado. Mas tu, ó Deus, a palavra aqui é Yud-Rei, Vav-Rei, Adonai, como traduzimos, tu me fizeste subir da cova. É Deus dizendo para você o seguinte: as pessoas podem até pensar que você está sendo enterrado, ou que você foi enterrado, ou que foram enterrados teus sonhos, planos, projetos, conquistas, filhos, esposo, esposa, plano de trabalho, plano empresarial. Eu não sei o que é que foi enterrado, mas hoje eu sei de uma coisa: existe um homem das mãos furadas, e ele está andando aqui dentro desta igreja nesta noite. E ele vai olhar lá para dentro desse buraco. Eu não sei, sabe, irmão, qual é o tamanho do buraco que você se meteu. Eu não sei se o buraco que tu se meteu é um buraco fundo. Eu me lembro quando eu estava lá no Nordeste, eu passei perto de um poço chamado Poço Violeta. E eu perguntei para a mulher: quantos metros de fundura tem esse poço? Ela disse: tem 1 quilômetro. E eu disse: por que alguém cavaria um poço com 1 quilômetro de fundura, 1000 metros? Ela disse: porque estavam procurando petróleo e acharam água. Há 50 anos atrás o poço foi cavado, jorrava água a 80 metros de altura, hoje ainda jorra a 25 metros de altura. Lá no Nordeste até hoje, o 3º maior lençol freático do planeta corre lá de baixo. Um poço de 1 quilômetro lá em casa, eu cavei um pocinho também, cavei, eu tô podendo. Eu tava, né, conjugação do verbo no passado, a 112 metros de profundidade, aí furaram mais 12 metros para sair uma água, jorrava 5.000 litros de água por hora. Eu não sei qual é o tamanho do buraco que você se enfiou. Eu não sei se tu é um tatu que cavou um buraco de problema pra tua vida e tu só tá com um rabicózinho pra fora, as perninhas pra... Eu não sei qual é o buraco do teu casamento, qual é o buraco da tua vida financeira. Eu não sei qual é o buraco dessa tua mulher, ou desse teu homem, ou dessa tua, dessa bagaça toda. Eu não sei, meu amigo, eu não sei. Eu sei de uma coisa: Deus tirou Davi do buraco, e Deus pode te tirar desse buraco também. Você crê nisso, igreja? Então pensa aí, fica de pé agora, pensa nesse buraco aí, pensa. Aí olha aqui pra mim, o teu buraco pode ser a sua mulher. Eita, opa, enterra não, permaneça com ela. Engraçado, né? A Bíblia diz que o diabo levou todo mundo de Jó, mas não levou a mulher, né? Rapaz, não tem jeito, meu amigo. Eita, vira para esse irmão e fala assim: agora aguenta. Fala aí, agora aguenta. Fala, agora aguenta. É assim. Eita, diga agora aguenta. Deixa eu dizer para você, eu não sei o que Deus vai fazer.
Eu não sei o que Deus vai fazer. E eu nem quero saber o que Deus vai fazer. Eu só sei que Deus vai fazer. Ei, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, eu tô com a gravata. Olha a gravata bonita do pastor. Escuta isso aqui. O irmão Isaías era inteligente, sabe? A mente mais brilhante do Antigo Testamento. A mente mais brilhante do Antigo Testamento. O livro dos Salmos tem alguns autores, eu não vou citar por causa do tempo. Mas no livro dos Salmos tem 2.152 expressões diferentes. Só Isaías, só ele, a sua mente, as suas penas proféticas, 2.182 expressões diferentes. Aí teve um dia que Isaías, porque ele pensava que ele era amigo de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, que ele pensava que ele era o profeta messiânico, que profetizou 73% das profecias sobre o Messias. Aí ele começou a pensar que ele era assim, a última Coca-Cola gelada do deserto. Aí Deus fala assim, para Isaías, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E nem os meus caminhos, os teus caminhos. Eu é que sei. Repita comigo. Deus é quem sabe os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dardes o fim que desejais. Pega aí na mão desse irmão. Vem cá, meu amor. Vem cá. Aperta a mão dele assim até ele dizer. Ai, vai, aperta, aperta. Repita, fala pra ele assim, irmão, não se preocupa como, fala, não se preocupa como, Deus vai te tirar desta cova. Dá um brado de glória, dá um brado.